Daremos início hoje a uma série que pode se tornar recorrente aqui no canal. Hoje estamos aqui para contar uma história de romance. Quem aí não curte, né? Tratando sobre o Finn e a Princesa de Fogo, então bora começar. Bom, antes de começarmos com o vídeo, já peço de antemão que vocês deixem um like e se inscrevam no canal para quem ainda não for inscrito. A inscrição de vocês é de suma importância para o crescimento do canal, pois com as views de vocês eu poderei saber o que vocês curtem e o que vocês querem que eu traga aqui no canal em si, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos começar. Bem, tudo começa quando Jake estava procurando uma princesa adequada para o Finn, já que ele estava sofrendo de dependência emocional da princesa Jujuba, pois ele estava completamente deprimido pelo seu amor não ser correspondido. Jake, que estava à procura de uma princesa, acaba sendo informado sobre a Princesa de Fogo, e quando descobre sobre ela, ele desce diretamente até o Reino de Fogo na intenção de encontrá-la. Jake queria que o rei concordasse em ceder a mão da sua filha para o Finn, mas obviamente o rei não concordou. Com isso, e para tentar convencer o rei, Jake fez um show para consultar o rei para enfim conceder a mão da sua filha. Jake até finge que o Finn estava no lugar e tudo estava indo conforme os planos de Jake, até que o pai da Princesa de Fogo diz que ela é uma força da natureza que destrói tudo ao seu redor, o que faz com que Jake possua uma imagem completamente distorcida e negativa da princesa e percebe que tentar fazer os dois namorarem seria uma ideia bem ruim. Entretanto, a Princesa de Fogo acaba gostando do falso Finn que Jake havia feito, e após Jake falar que ela parecia uma cidadã completamente normal, ela acaba surtando com os cidadãos do Reino de Fogo e isso faz Jake ir embora do Reino de Fogo. Jake acaba correndo até a casa na árvore enquanto é perseguido pela Princesa de Fogo, fazendo com que ela finalmente conheça o verdadeiro Finn. A princesa chega até a casa na árvore e o primeiro encontro entre Finn e a Princesa de Fogo acontece. Ela pergunta para ele o porquê de ele não gostar dela, mas ela acaba sendo surpreendida pelas palavras de Finn, que afirmava que ele realmente gostava dela. Logo após isso, Finn vai atrás da princesa após ter levado um tapa no rosto. Entretanto, Finn é barrado pelo seu amigo Jake, que afirma com todas as palavras que a Princesa de Fogo é um ser maligno. Mas apesar das palavras de Jake, Finn diz que não acredita nisso. Finn afirma que conseguiu enxergar a essência da princesa, que ela realmente não era alguém malvada e que ele estava errado. Finn e seu amigo Jake acabam encontrando a Princesa de Fogo em meio a uma floresta. Ela estava queimando várias flores e continuava a olhar para aquelas folhas queimadas, até que Finn finalmente decide aparecer diante dela e ambos começam a ter uma briga, pois ela estava confusa com as ações recentes do Finn e agora tudo o que ele faz. Ela enxerga e tem a interpretação que tudo que Finn fizer será na pior das intenções, pelo fato da mesma já ter sido completamente ferida antes. Nesse momento, a Princesa de Fogo ameaça queimar todo mundo para fazer seu próprio reino, e nesse momento, Finn decide que iria parar a princesa completamente. No final, Finn fica completamente deprimido e começa a chorar por não conseguir gostar de uma garota, e é justamente a lágrima que o Finn solta que capta a atenção da Princesa de Fogo, fazendo-a entender que ambos não se dão bem, não por conta de ambos não gostarem um do outro, mas sim pelo fato da natureza extremamente diversificada entre os dois. O Finn, que é o lado humano, representa a água, enquanto a Princesa de Fogo representa, obviamente, o fogo. Ambos eram completamente opostos um do outro, e esse era o motivo, em especial, deles não terem se dado tão bem até agora. A Princesa de Fogo perguntou ao Finn se ele iria contra a própria natureza por conta dela, e após ele dizer que sim, eles tentam dar um abraço romântico um no outro, mas Finn acaba se machucando um pouco. Após isso, Finn tenta construir uma casa para a Princesa de Fogo, pois ela estava fora do seu reino e não possuía um lugar próprio para morar. E ao decorrer disso vemos que nasce uma grande interação. Brincadeiras, eles se divertem, mostrando que a relação de ambos estava em um constante progresso. Para evitar que Finn se machucasse enquanto estivesse com a mais nova, amada Princesa de Fogo, ele pensou em investir um papel de alumínio. Mais tarde, a Princesa Jujuba acaba aparecendo com o objetivo de acabar com o relacionamento entre Finn e a Princesa de Fogo, pois segundo a mesma, caso a Princesa de Fogo sinta muitas emoções românticas, o mundo inteiro pode acabar entrando em um total perigo. Jake, que ouviu tudo que a Princesa Jujuba disse, interpretou isso como se a Princesa Jujuba estivesse com ciúmes do namoro do Finn. A Princesa Jujuba se encontra com o Finn e o chama de herói e tenta fazê-lo entender o porquê
de ele não poder ficar com a Princesa de Fogo, mas Finn acaba interpretando a mesma coisa que Jake entendeu, que ela estava com ciúmes do relacionamento dele. Quando Finn e a Princesa de Fogo acabam se beijando, ela acaba caindo em um enorme buraco e desmaiando por um tempo, mas quando Finn a beija novamente, como se fosse um verdadeiro príncipe, ela acaba acordando e a situação se apacigua. No final de tudo isso, ambos beijam uma pedra. Em outras palavras, isso era um símbolo que ambos haviam se beijado, já que o ato do beijo prejudicava bastante o corpo do Finn. No episódio 22 da quarta temporada, temos o Finn indo até o Reino de Fogo, indo buscar algumas velas para a Princesa de Fogo. O real problema em si é que Finn acaba trocando diálogos com o pai da Princesa de Fogo e o rei diz que todos que vieram daquele reino são pessoas maléficas, e após tal diálogo, uma imagem completamente diferente é criada na cabeça do Finn sobre a Princesa de Fogo, e ele acaba acreditando que ela era má por natureza. E a partir disso, o relacionamento entre os dois começa a entrar em um declínio, onde Finn tenta mudar o jeito da Princesa de Fogo a partir do seu senso moralístico, pois o próprio Finn se considerava uma pessoa boa. No episódio Caverna de Ossos, somos introduzidos com o pai da Princesa de Fogo tentando influenciá-la a ser alguém malvada, e é justamente isso que causa o incômodo no Finn, que propõe que ambos façam uma aventura por uma masmorra para que ela não fique tão preocupada assim. Ambos começam a aventura com um bom sinal de cooperação, mas o primeiro sinal de desentendimento dos dois é quando a princesa sente a vontade de matar uma caveira aleatória, e o Finn, por outro lado, acaba recusando essa ideia de matar a caveira, pois ela ainda deveria ter informações muito valiosas. Ambos acabam tendo ritmos diferentes sobre como explorar a caverna. A princesa quer ir rápido, mas o Finn, por outro lado, acaba achando o contrário, indo de fininho pela caverna. Mais tarde vemos o Rei Gelado querendo atrapalhar os dois, enquanto ambos estavam tendo uma boa sintonia de relacionamento juntos, o que faz com que a Princesa de Fogo simplesmente derrotasse o Rei Gelado e o mandasse de volta para sua terra. Finn havia se demonstrado ser alguém que estava apreciando as brigas que eles estavam tendo. Era como se ele amasse e sentisse um prazer em ver a Princesa de Fogo ofendendo mesmo, o que o fez até mesmo escrever uma carta falando coisas horríveis para a Princesa de Fogo que só ele poderia saber. Em outras palavras, coisas pessoais. Finn acaba tendo sonhos proféticos, pois ele descobriu que esses sonhos ocorrem por conta da violência emitida pela Princesa de Fogo, e por conta disso, ele queria continuar com isso até o fim. Em seu último sonho, Finn acaba sendo queimado pela Princesa de Fogo e volta a ser um bebê deformado. E é nesse momento que a Coruja Cósmica aparece, afirmando que Finn estragou tudo. Após isso, Finn finalmente revela para a Princesa de Fogo que foi ele que fez aquela carta para a Princesa de Fogo, o que a deixa extremamente magoada com o Finn, pois ela havia pensado que ele era a única pessoa que gostava dela. Bom pessoal, essa foi a breve história de amor entre o Finn e a Princesa de Fogo, curtiram? Então já deixa o like e se inscrevam aqui no canal. Com esses dois utensílios, saibam que vocês ajudam muito o canal a crescer e chegarem mais pessoas que são fãs de Hora de Aventura, assim como nós. Bem, de qualquer forma, o vídeo acaba por aqui. Até a próxima, fui!